Olá, galera do canal! Meu nome é Natara Maria e vou trazer mais um descritor da matemática para vocês. O descritor de hoje é o D6. Estimar a medida de grandezas utilizando unidades convencionais ou não convencionais. Pois bem, o que seriam essas unidades não convencionais? E essas convencionais? Vou falar aqui um pouquinho para vocês de qual habilidade esse descritor pede do aluno ao responder uma questão. Através deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno lidar com unidades de medidas não convencionais, como, por exemplo, usar um lápis como medida de comprimento, um azulejo como unidade de área e para lidar também com medidas adotadas como convencionais, como, por exemplo, o metro, o quilo, o litro. Pois bem, um exemplo prático desse descritor seria o seguinte: se a gente pedisse para verificar o tamanho de uma mesa utilizando lápis, por exemplo, e aí eu diria que para medir uma determinada mesa, a pessoa utilizou de 3 lápis, porém, ela teve uma mesa em que o tamanho era o dobro. E aí eu perguntaria, quantos lápis seriam utilizados para verificar o tamanho dessa mesa? Se ela me dizia que era o dobro e anteriormente eu tinha utilizado 3 lápis para verificar a mesa, automaticamente o dobro de 3 seriam 6 lápis. Então, esse seria um exemplo prático desse descritor. E agora eu vou trazer para vocês mais uma questão que enfatiza o descritor 6. A questão diz o seguinte: carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 quilômetros percorridos. Para ir da sua casa ao sítio, que fica uma distância de 63 quilômetros, o carro consome, e aí temos as opções. A, um pouco menos de 6 litros de gasolina, exatamente 6 litros de gasolina, um pouco mais de 6 litros de gasolina ou exatamente 7 litros de gasolina. A questão me diz que ele gasta 1 litro de gasolina para cada 10 quilômetros. E ainda me informa que para ir da casa dele para o sítio são 63 quilômetros. Logo, se fosse 60 quilômetros exatos, ele gastaria 60 litros, pois para cada 10 quilômetros percorrido, ele gastaria 1 litro de gasolina. Então, automaticamente, o item B dessa questão está desclassificado, porque não é exatamente 6 litros de gasolina que ele iria gastar, pois os quilômetros são 63. Com isso, eu já trago uma dica na resolução dessas questões. Se aí ele passou mais 3 quilômetros, ele gastou um pouco mais de 6 litros, que no caso, a resposta correta dessa questão seria o item C, um pouco mais de 6 litros de gasolina, pois se ele tivesse percorrido exatamente os 60 quilômetros, ele teria usado exatamente os 6 litros. Porém, como ele ainda andou mais 3 quilômetros, ele passou um pouquinho dos 6 litros de gasolina, como mostra aí o item C. Então, esse é mais um dos descritores que podem cair na avaliação SAEB. Fica esperto, está chegando o momento e é você que vai representar a gente. Então, não deixa de estudar. Um cheiro e tchau!